segundo domingo da Quaresma, dia de podermos ir à missa, dia de podermos realmente já começar a avaliar como foi a primeira semana que nós vivemos da Quaresma, nessa caminhada espiritual que fazemos de conversão e de mudança de vida. O Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. E nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se queres, vou aqui fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Esse é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Quaresma, depois de termos acompanhado o Evangelho das tentações de Jesus no primeiro domingo, toda tentação ela é vivida por nós para que possamos amadurecer e crescer na fé. Mas pode ficar uma pergunta: por que eu sou tentado? E aí então a resposta pode ser dada justamente no Evangelho de hoje. Jesus se transfigura diante dos discípulos de Pedro, Tiago e João. Ou seja, Jesus se torna aquela figura como ele se tornará depois da sua morte, ou seja, na sua ressurreição. Isso garantirá aos discípulos que viram aquela cena que de fato eles não pudessem perder a memória, mas que mesmo diante da crise, mesmo diante das dúvidas, mesmo diante das dificuldades de fé, eles pudessem lembrar daquilo que Jesus lhes permitiu de poder viver. Jesus lhes permitiu de poder observar, acompanhar. Isso acontece, meus irmãos e irmãs, muitas vezes na nossa vida. Podemos também nos perguntar, diante das nossas crises, diante das nossas dificuldades, quais são os momentos maravilhosos que Deus nos concedeu e que eu possa me lembrar de que Ele nunca se esquece de mim, de que Ele sempre está comigo. Quais são os momentos em que eu senti a presença forte de Jesus e que mesmo diante dessa prova, mesmo diante dessa tentação, mesmo diante desse sofrimento que eu vivo, eu sei que Ele, transfigurado, está sempre presente na minha vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a transfiguração do Senhor possa ser um grande exemplo também diante das nossas tentações, diante da nossa vida, de dificuldades, de entender que Ele nunca nos abandona. Meus irmãos e irmãs, neste segundo domingo da Quaresma, tempo forte de reconciliação, no Evangelho de hoje, Jesus se transfigura diante de seus discípulos para que eles pudessem lembrar, diante da crise, que Ele é o Filho de Deus. Assim foi Santa Rita de Cássia. Em todos os sofrimentos da sua vida, em tudo aquilo que ela viveu, até mesmo na sua própria chaga, que por 15 anos a fez sofrer realmente, a tal ponto de ela ser isolada, devido ao mau cheiro que exalava desta ferida, mas ela soube lembrar de tudo isso como expressão do amor e da graça de Deus. E que ela nos ajude também a poder lembrar, diante dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, quais são as expressões que Deus já me concedeu e das quais eu posso me lembrar e fazer memória ao longo da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.